pessoal, tudo bem? Sou o professor Toniel Júnior, sou professor de História e hoje, no Clicando na História, vamos falar sobre a história do Brasil, uma parte da história do Brasil. Vamos falar sobre o período imperial, no qual vou dividir em 3 partes. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre o primeiro reinado. No segundo vídeo, período regencial. E no terceiro e último vídeo, falaremos sobre o segundo reinado. Quer aprender? Você que vai fazer vestibular, vai fazer o Enem, você que está na escola, aprendendo sobre esse conteúdo, quer saber mais? Venha comigo! Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos falar sobre o período imperial. Nesse primeiro momento, como eu havia dito, nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Primeiro reinado, a época de Dom Pedro I, a época que ele governou o Brasil, um período de 9 anos. Mas antes de nós começarmos a falar sobre ele, vamos voltar um pouquinho para a gente fazer um gancho para nós seguirmos adiante. Beleza? Então o que nós temos que entender é o seguinte: a independência do Brasil foi no ano de 1822, né? Dia 7 de setembro, feriado, 7 de setembro de 1822, é a data que nós marcamos a independência do Brasil, né? Beleza. Só que quando houve a independência do Brasil, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, houve muitas resistências. A independência do Brasil não foi tão tranquila. Nem todo mundo do Brasil eles aceitaram esse reconhecimento. Nem todos reconheceram a independência do Brasil. É isso que vocês têm que entender o seguinte: nesse primeiro momento, algumas províncias brasileiras foram contra. Né? Algumas províncias foram contra. Na parte interna, na parte externa, nós temos alguns países que demoraram a reconhecer a independência do Brasil. Então, quando houve a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, foram os Estados Unidos. Agora, foram os Estados Unidos por quê? Porque os Estados Unidos tinham interesses, né, aqui no continente americano. Lembra da doutrina Monroe, América para os americanos, aonde eles não queriam nenhuma intervenção europeia dentro do continente americano. Então os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência. Bom, partindo depois dos Estados Unidos, aí vieram outros países. Por exemplo, Portugal. Portugal, para reconhecer a independência do Brasil, ela exigiu um pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. É isso aí. Portugal só reconheceu a independência brasileira depois que o Brasil pagasse uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E o Brasil tinha dinheiro para isso? Não tinha dinheiro para isso, né? O Brasil recorreu à Inglaterra, pegou um empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal, né? Que na verdade que foi o início da nossa dívida externa brasileira. E olha para você ver o que interessante. O Brasil foi lá, pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar Portugal. Portugal pegou esse dinheiro para pagar suas dívidas com a Inglaterra. O dinheiro que voltou para a Inglaterra, né? Enfim, pagamos uma indenização de 2 milhões de libras a Portugal. Ok? Depois a Inglaterra reconheceu a independência brasileira, porque tinha interesses comerciais aqui também no Brasil. Né? Essa foi a parte externa. Na parte interna do país, nem todas as províncias aceitaram. Meus amigos, quero alertá-los para o seguinte: naquela época não se falava Estado. Nós não falávamos Estado de Pernambuco, Estado de Goiás, Estado do Paraná, Estado de Alagoas, não se falava Estado, falava províncias, tá? Fique claro, províncias. Então, província de Goiás, província de São Paulo, província do Rio Grande do Sul, província do Ceará, então falava assim, não se falava Estado. Estado só veio a ganhar este nome com o advento da República em 1889, ok? Então falávamos províncias. Então durante todo o período imperial falava-se províncias, não esqueça disso, ok? Então, algumas províncias brasileiras resistiram, não aceitaram. Mas por que não aceitaram? Não aceitaram porque essas províncias brasileiras, elas eram a elite
que estavam dentro dessa província eram portugueses. E os portugueses não queriam desvincular de Portugal. Não queria a independência brasileira. Queria que o Brasil continuasse sendo dependente de Portugal. Então, por isso que houve resistência, né? Resistência na Bahia, lá no Piauí, no Grão-Pará, no Maranhão. Então, algumas províncias brasileiras resistiram e acabaram fazendo levantes contra o Dom Pedro I. Dom Pedro I teve que contratar pessoas, né, mercenários, para poder combater esses revoltosos, né? Por exemplo, a Bahia. A Bahia só se tornou independente no dia 2 de julho de 1823. A independência foi em 7 de setembro de 1822. A Bahia foi quase um ano depois que os portugueses foram derrotados pelas tropas imperiais, pelos brasileiros, né? Então a Bahia se torna independente no dia 2 de julho, por isso que dia 2 de julho na Bahia é feriado, em comemoração à independência baiana, né? Beleza? Então isso que vocês têm que ter no vestibular. Houve a resistência? Houve. Algumas províncias foram contra? Sim. Houve lutas? Houve. Ponto. Né? Vimos o reconhecimento externo e esse reconhecimento interno. Ok, beleza. Vamos agora falar sobre Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I assume de fato e é coroado como imperador do Brasil, ele toma algumas medidas muito importantes. Primeira medida, Dom Pedro I, o que ele faz? Ele organiza uma Assembleia Constituinte. Ele vai lá, faz uma eleição e convoca lá uma Assembleia Constituinte. E pede que essa Assembleia Constituinte elaborasse a primeira Constituição do Brasil. Pediu que elaborasse essa primeira Constituição, a chamada Constituição da Mandioca, a de 1823. Né? Que na verdade, os liberais, que havia na verdade, pessoal, havia dois grupos políticos nessa época. Os liberais, que queriam um governo liberal, um governo descentralizado, um governo onde pudesse ter autonomia, as províncias pudessem ter autonomia. Os liberais queriam isso. Já o grupo dos conservadores, o próprio nome fala, conservar, queria conservar a monarquia, queria conservar o poder centralizado na mão do imperador. Né? Então você tinha esses dois grupos políticos, os liberais que queriam liberdade, daí liberais, liberdade, né? E os conservadores que queriam conservar a monarquia no Brasil. Então o que acontece? Essa monarquia constituinte, essa Assembleia Constituinte, eles elaboram uma Constituição, que seria a primeira Constituição do Brasil, mas não foi, né? Essa Constituição era uma Constituição liberal, uma Constituição onde eles queriam o quê? A menos Dom Pedro I no governo, menos intervenção do Estado na economia, né? Mais liberdade, uma Constituição federalista, né? O que é federalismo? Mais autonomia às províncias, com maior liberdade, pudesse escolher seus presidentes. Presidente? Porque naquela época não se falava governador, falava-se presidente das províncias, presidente de Pernambuco, presidente de Goiás, presidente de São Paulo, né? Não se falava governador. Governador foi mais na época da República, ok? Então o que acontece? Nessa época da província, né? As províncias do Brasil, eles queriam mais liberdade e limitar o poder do imperador, né? Eles queriam, na verdade, uma monarquia constitucional. Professor, o que é uma monarquia constitucional? É aquela monarquia onde o rei, ele obedece, ele governa obedecendo às leis da Constituição. É uma monarquia constitucional. Dom Pedro I queria isso? Claro que não, né? Claro que não. Então o que acontece? Quando Dom Pedro I pegou a Constituição e leu, ele ficou furioso. Ele rasgou essa Constituição, ele anulou a Constituição de 1823, seria a Constituição da Mandioca, né? Devido a elite, né, serem donos de vários alqueires de mandioca, aí ficou a Constituição da Mandioca, né? Então o que acontece? Ele rasga a Constituição, ele fechou a Assembleia Constituinte, né? Fecha a Assembleia, alguns deputados foram perseguidos, a elite brasileira ficou furioso com Dom Pedro I e ele manda elaborar uma nova Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824. Na verdade, ele outorgou. Professor, o que é outorgar? É impor. Ele
impõe uma Constituição. Isso é outorgar. Ele outorga essa Constituição, a de 1824. Então a primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824. 1824 foi outorgada pelo imperador. Bom, a elite, essa atitude se caracterizou muito autoritário, muito arbitrário. Isso acabou provocando um descontentamento muito grande por parte da elite dos liberais, né? do grupo dos liberais. Criou um problema. Aí, quais são as características dessa Constituição de 24? A primeira Constituição do Brasil. Primeiro, foram criados 4 poderes. Executivo, comandado pelo presidente, né? pelo imperador. O legislativo, né? Era bicameral, sistema bicameral, formado pelo Senado, que os senadores tinham um cargo vitalício, o imperador escolhia, tinha um cargo vitalício, e a Câmara dos Deputados, que eram feitos por uma eleição. Né? Então o sistema era bicameral. O legislativo e o judiciário eram aqueles juízes que julgavam, né, as leis, as ordens. Então o que acontece? E o quarto poder, esse é o mais importante, o quarto poder era o único e exclusivamente do imperador. O quarto poder, o poder moderador, era um poder centralizador, um poder autoritário, né? Aonde Dom Pedro I, esse poder era exclusivo do imperador, somente ele exercia esse poder, e esse poder dava amplos poderes ao imperador. Resumindo, dava o imperador um poder ilimitado. Ilimitado. Ele podia intervir no legislativo, no executivo, no judiciário, ele podia intervir em qualquer área. Podia demitir funcionários, deputados, escolher, tirar um, colocar outro. Ele podia fazer o que ele bem entendesse. Ora, ele era imperador do Brasil. Então o que nós podemos dizer? Com o poder moderador, estava mais para uma monarquia absolutista do que uma monarquia constitucional. Porque a monarquia constitucional, o parlamento ajuda a comandar o país. Numa monarquia absolutista, é o imperador que manda, é ele que decide. Então está mais para uma monarquia absolutista do que uma monarquia constitucional. Embora essas monarquias absolutistas, neste momento, no século XIX, já estavam, né, já tinha acabado a Revolução Francesa. Então já foi o ponto final das monarquias absolutistas, foi lá na Revolução Francesa, mas aqui no Brasil ainda estava mais para o lado absolutista do que propriamente para o lado constitucional. Beleza? Então, características. Os 4 poderes, primeira característica da Constituição, foram criados 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Ponto. Outra característica, voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto por renda. Né? Só participava do sistema eleitoral quem tinha renda. Né? Para ser candidato a deputado, a ser eleitor, você tinha que ter, para você ser eleitor, você tinha que ter uma renda anual de 100 mil contos de réis, a deputado 400 mil contos de réis, senador 800 mil contos de réis. Então quer dizer, era um voto censitário, ou seja, um grupo pequeno participava, mulheres não participavam, né? Escravos não participavam, índios não participavam, então era um grupo minoritário, um voto censitário. E hoje o voto continua sendo censitário? Não, hoje o voto é universal para todos, ok? Outra característica da Constituição de 24, o padroado, o sistema do padroado. O que é o sistema do padroado? A Igreja Católica ficava submissa ao imperador, né? A Igreja Católica estava subordinada ao imperador. Todas as ordens, é o imperador que dava, é o imperador que nomeava o bispo, os membros da Igreja Católica, era ele. Na verdade, a igreja era como se fossem os funcionários do imperador. Então ele era dependente. E esse sistema do padroado, ele ficou durante todo o período imperial brasileiro, tá? Durante todo o período imperial brasileiro, ok? Só acabou com o advento da República, beleza? Antes de dar continuidade nessas características, só para uma coisinha. Gente, o primeiro reinado durou 9 anos, tá? 9 anos, de 1822 a 1831, que foi um governo comandado por Dom Pedro I, um governo de muita instabilidade política, econômica, certo? Foi um governo de muita instabilidade e de crise econômica, crise política, durou 9 anos, ok? Bom, então falamos os 4 poderes, falamos
do sistema do padroado, falamos do voto censitário, a religião católica, outro ponto, a religião católica como sendo a religião oficial do Brasil. A religião católica, a religião oficial do Brasil. E quem fosse de outras religiões? Como é que faz? Eles podiam ter as suas religiões, mas podiam ter os seus cultos em casa, num ambiente particular. Não podia ter em locais públicos, como você tem uma igreja ali, né, onde as pessoas podem entrar e sair à vontade. Naquela época não podia. Podia ter os cultos, mas dentro da casa, no particular, numa coisa privada, ok? Igreja Católica sendo a religião oficial do Brasil. Então essas foram as principais características da primeira Constituição do Brasil, a de 1824, que foi uma Constituição conservadora, uma Constituição centralizadora, uma Constituição autoritária, absolutista, entendeu? É isso aí. Bom, dando prosseguimento aí dessas medidas de Dom Pedro I, quando ele acaba com a Assembleia Constituinte, ele fecha a Assembleia Constituinte, alguns deputados foram perseguidos, né? A imposição da Constituição de 24, tudo isso, meus amigos, provocou um descontentamento muito grande por parte da população. Muita gente no Brasil estava contrário a esse autoritarismo do Dom Pedro I. E, se não bastasse isso, aconteceu uma revolta lá em Pernambuco, chamada Confederação do Equador de 1824. A Confederação do Equador de 1824. O que foi essa confederação? Na verdade, uma confederação é uma união de várias federações, né? De várias federações. O que foi essa confederação? Bom, primeiro motivo, toda ação, meus amigos, há uma reação. Essas atitudes de Dom Pedro I provocou a reação dos nordestinos. Primeiro que o Nordeste estava esquecido, né? Nós estamos falando de 1823, nós estamos falando de 1823, não é? Então o que acontece? O centro econômico do Brasil já não era mais Nordeste, já era o Sudeste, na região do Rio de Janeiro, capital do Brasil, né? Então o que acontece? O Nordeste estava esquecido, juntando ao autoritarismo de Dom Pedro I, juntando a imposição da Constituição de 24, né? Os altos impostos, os preços altos dos alimentos, a queda do preço do açúcar, do algodão, né? a queda nas exportações, a crise econômica, boa parte da população estava passando por dificuldade econômica. Todos esses fatores levaram aos pernambucanos a se revoltar contra o governo de Dom Pedro I. Então o que eles queriam? Na verdade eles queriam o quê? Separar do Brasil. Eles queriam formar um Estado republicano, federalista, né? E separar do Brasil. Então foi um movimento separatista. Eles tinham esse objetivo. E o estopim foi quando o Dom Pedro I ele nomeou, né, um presidente de Pernambuco, um cidadão que era contrário, que não era do gosto dos pernambucanos. A história, a revolta da Confederação do Equador, que começou em Pernambuco, mas teve apoio de outras federações, de outras províncias, né? Como o Ceará, como o Maranhão, o Piauí, algumas províncias aderiram e quiseram também a essa confederação. O que aconteceu? Foram derrotados. O governo imperial pegou, né, contratou exército de fora, inglês, né, e foi lá e combateu os revoltosos em Pernambuco. Né, os líderes dessa revolta foi o Cipriano Barata, que foi preso, o Frei Caneca, que é uma pessoa de grande importância na época, né, o Frei Caneca, ele foi fuzilado, né, ele foi morto, né, o Manuel Andrade também. Então os líderes eram Cipriano Barata e Frei Caneca, ok? Que eram os principais líderes. O Frei Caneca ele foi condenado à forca, né, ao enforcamento, mas naquela época o Dom Pedro I falou que ele tinha que ser enforcado. Então o que acontece? Dom Pedro I deu essa ordem e quando ele foi terminou a revolta e eles foram derrotados, foi derrotado também, um motivo bom que eu acabei deixando passar, a elite pernambucana era a favor dessa revolta. Só que aquelas pessoas de um pensamento mais democrático queriam a extinção do tráfico negreiro,
queria igualdade social, e isso assustou um pouco a elite, porque a elite tinha como mão de obra os escravos. Eles não queriam se libertar dos escravos, libertar os escravos. Então eles acabaram se afastando da revolta, deixando uma camada popular e acabou eles não resistindo frente às tropas imperiais, o que acabou sendo derrotada a Confederação do Equador. Ok? E o Frei Caneca, ele foi condenado à forca, mas como naquela época a pessoa que foi mandada a enforcar, ele não teve coragem de enforcar, por ser um Frei, uma pessoa de respeito, né? E ele acabou fuzilando, né? Fuzilando o Frei Caneca. Professor, mas não, o enforcamento, o fuzilamento, não chega tudo o mesmo fim? Sim, mas o enforcamento naquela época eram as pessoas que não tinham prestígio, pessoas que não tinham honra, era enforcada. Só uma pessoa de respeito, com um valor maior, não era enforcado. Então ele foi fuzilado, né? Acabou a Confederação do Equador, uma confederação que foi combatida com extrema violência por Dom Pedro I. E isso também provocou um outro descontentamento por parte da população. Você está percebendo que o governo de Dom Pedro I só está aumentando o descontentamento para a população. Atitudes e mais atitudes autoritárias, centralizadoras, e isso foi provocando a impopularidade do seu governo. Cada vez mais Dom Pedro I se tornava impopular, né, nas suas atitudes, principalmente porque o país atravessava uma crise financeira, não tinha nenhum produto de grande importância que veio alavancar o seu governo, né? Nem no período do primeiro reinado, nem no regencial. Só teve um produto de grande importância no segundo reinado, na época de Dom Pedro II, ok? Bom, vamos lá adiante. Outro ponto fundamental em seu governo foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina. O que foi a Guerra da Cisplatina? A Guerra da Cisplatina foi a província da Cisplatina, onde hoje é atual Uruguai, o país Uruguai. Naquela época, devido a um acordo entre Portugal e Espanha, essa região ela foi fundada pelos portugueses, mas foi colonizada pelos espanhóis, né? Em 1816, Dom João VI estava no Brasil, ele mandou invadir essa província da Cisplatina, que estava sob o comando da Espanha, invadir a província e incorporar o Brasil. E Dom João VI invadiu e incorporou ao Brasil, né? Então a província da Cisplatina passou a pertencer ao Brasil sob o comando de Dom João VI, ok? E depois que Dom João VI morreu, Dom Pedro I assume. Em 1825 houve um movimento de libertação, né? Os cisplatinos queriam se libertar, porque eles não queriam pertencer ao Brasil. Por que eles não queriam pertencer ao Brasil? Porque eles falavam o idioma espanhol, tinham costumes diferentes, tradições diferentes, tudo diferente, eles não queriam pertencer ao Brasil. Então começa um movimento de libertação e eles pedem apoio às províncias do Rio da Prata, que hoje é a atual Argentina, né? Então o Dom Pedro I declara guerra a Cisplatina, a Argentina, né? A Cisplatina e a Argentina em prol desse território. Começa uma guerra que durou 3 anos, de 1825 a 1828. Essa guerra durou 3 anos e acabou como? Bom, houve um gasto muito grande por parte do Brasil, houve muitas perdas humanas e um custo muito elevado. Gastou-se muito dinheiro, um dinheiro que o país não tinha, né? O Brasil não tinha. E resolveu como? A Inglaterra, que tinha interesse na região, acabou mediando, foi feito um acordo sobre a mediação da Inglaterra, ela comanda esse acordo, no qual a província Cisplatina não ficou nem para o Brasil, nem para a Argentina, se tornou um país independente chamado República do Uruguai, né? Passou a ser independente. Então, a Guerra Cisplatina não trouxe benefício nenhum, o Brasil não ficou com território e só teve gastos, aumentando mais a impopularidade de Dom Pedro I. Você percebe? Tanto de coisa que foi acontecendo e o Dom Pedro I só aumentando a sua impopularidade. Diante desses fatos, tem a crise econômica, gente. A economia do Brasil ia muito mal, porque as despesas eram maiores do que a receita. O Brasil mais importava do que exportava. Então a balança comercial do Brasil era desfavorável, né? O Brasil gastava mais do que arrecadava. E isso o Brasil sempre no vermelho. Sempre no vermelho. Muitas importações, né? Muitos produtos importados da Inglaterra principalmente. Então isso prejudicou muito a produção brasileira, acarretando uma crise econômica muito grande, afetando a economia brasileira, ok? Beleza, juntando tudo a isso, a impopularidade do Brasil, do Dom Pedro I, só estava aumentando, né? Acontece um outro ponto também muito importante. Dom João VI morreu em 1826 e
teoricamente, quem deveria assumir o governo português era Dom Pedro I. Então Dom Pedro I ficaria sendo o rei de Portugal, rei do Brasil, e os brasileiros não queriam isso. Os brasileiros tinham medo que o Brasil voltasse a ser colônia brasileira, né? O que Dom Pedro I faz? Abdica o trono, né, o trono português, em favor da sua filha Maria da Glória. Ela era menor de idade, ele pede para Dom Miguel, seu irmão, assumir o governo até que ela completasse a sua maioridade e fosse assumir o poder. Só que Dom Miguel aproveitou a deixa, deu um golpe e assumiu o poder. Isso deixou Dom Pedro I furioso. E Dom Pedro I começa a organizar um exército militar aqui no Brasil para mandar para Portugal, para tentar resolver esse problema, para tomar o poder do seu irmão, para entregar para sua filha Maria da Glória. Isso acabou também aumentando o descontentamento popular sobre o comando de Dom Pedro I. Então, você percebe que Dom Pedro I só estava desgastando. Aconteceu, Dom Pedro I acabou, assim, eu preciso fazer uma viagem, né, pelo Brasil para buscar apoio popular. O que ele faz? Ele foi até Minas Gerais, fez uma viagem a Minas, Vila Rica, e lá ele foi recebido com muita hostilidade, né? E aí os portugueses lá no Rio de Janeiro, sabendo disso, falaram assim, vamos preparar uma festa, né? Vamos fazer uma festa, né? Uma festa bacana, legal, né? Um batuque para receber a comitiva de Dom Pedro I, já que ele foi muito hostilizado lá, vamos elevar o ânimo de Dom Pedro I. Chegando lá, a comitiva volta para o Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro, né? Quem estava lá no local da festa foi invadido pelos brasileiros, contrário a Dom Pedro I, e começa uma briga entre brasileiros e portugueses. Esse episódio foi chamado Noite das Garrafadas. Diante dessa noite, garrafadas porque teve garrafa mesmo, o pessoal jogava garrafas, né, em cima da comitiva portuguesa. Então foi um conflito, 2, 3 dias de conflito entre brasileiros e portugueses, chamada Noite das Garrafadas. Diante dessa situação, Dom Pedro I, preocupadíssimo, e agora o que eu faço, né? Eu preciso acalmar a situação. O que ele faz? Ele convoca, ele forma um ministério, ele forma um ministério só de brasileiros, para tentar dar uma acalmada na situação. Mas não adiantou, o povo já estava muito descontente com tudo que estava acontecendo. Ele ficou com raiva, demitiu todos os brasileiros e formou o Ministério dos Marqueses, que era somente de português. Aí que lascou mesmo. Quando ele forma o ministério só de português, aí foi a revolta, aí o povo saiu às ruas, a elite agrária, né, os produtores, os profissionais liberais, até membros do exército de Dom Pedro I ficou contra ele, né, em praça pública, começou a revolta em praça pública, contrário ao Dom Pedro I, né, e ele não tinha mais o que fazer. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I acabou abdicando seu governo, abdicou, né? O que é abdicar? Renunciar, deixar, né? Ele deixa o seu governo e retorna para Portugal, deixando o seu filho aqui, o Pedro de Alcântara, que viria a ser o futuro Dom Pedro II. Por que ele deixou o seu filho aqui? Para não cortar os laços entre Brasil e Portugal, né? Manter aqui seu herdeiro aqui no Brasil, deixando o seu filho aqui com apenas 5 anos de idade, né? Então, quais foram os fatores que levaram o Dom Pedro I a abdicar o trono? A violência com a qual tratou a Confederação do Equador, o seu autoritarismo, ter acabado com a Assembleia Constituinte, rasgado a Constituição de 23, a crise econômica, né, o seu autoritarismo, o seu poder centralizador demais, né, o seu governo muito conservador. Então, tudo isso, né, todos esses fatores, o gasto com a Guerra da Cisplatina, todos esses fatores levaram o quê? Levaram ele a abdicar o trono no ano de 1831, né? Aí de 31 a 40 começa o período regencial. Por que período regencial? Isso aí já é para o nosso próximo vídeo, mas só adiantando vocês que o período regencial chama regencial porque foi comandado pelos regentes. Como Pedro de Alcântara não tinha idade para assumir o Brasil, segundo a Constituição criada pelo próprio imperador, na impossibilidade do imperador assumir, deverá assumir os regentes, por isso o período regencial. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? No próximo vídeo falaremos sobre o período regencial. Beleza, galera? Um abraço a todos. Valeu!